nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Quero agradecer por mais esse dia de vida e agradecer pela vida da minha família. E uma coisa, irmãos, que eu aprendi: primeiro, acreditar que a Bíblia foi um livro escrito por Deus. Segundo, ter certeza que é só Deus quem pode prolongar os meus dias de vida. Só Deus que pode me guardar, não é? Hoje estava vendo um casal com uma criancinha que vieram ficar uns dias na praia aqui, foram embora para casa e bateram com o carro e morreu todo mundo. É uma cena muito triste, mas é real, né? E isso está, como diz a Bíblia, né? Está ao derredor da nossa vida, né? Mas nós desejamos viver o máximo possível, né? E por isso que a Bíblia nos incentiva a orar, porque Deus fala claramente: se me buscardes, me achareis, se me deixardes, vos deixarei. E as pessoas não entendem isso, não entendem o porquê disso. Lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15, Deus fala assim: o Senhor está convosco enquanto estáis com Ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Aí a gente até pode pensar, né? Será que Deus é mau? Não, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus compreende as nossas fraquezas, Deus compreende as nossas falhas, Deus compreende o amor pequeno que nós temos, não é? Mas se a gente não buscar a Deus todos os dias, nós não conseguimos evoluir, não conseguimos melhorar o nosso relacionamento com Deus, porque relacionamento é uma questão de convivência, não é? Se você não convive, você acaba deixando de gostar. E como o projeto de Deus, ele é uma cultura, e é uma cultura muito diferente da qual a gente vive, é um mundo completamente diferente do que a gente vive. Então, nós temos que todos os dias estar lutando para participar deste mundo. Por isso que hoje eu quero falar sobre a igreja. Eu estava ontem no monte, né? Os irmãos aqui estavam com a gente lá. Eu quero até agradecer, né, a Deus, né? A gente estava debaixo de chuva no monte lá, nós três orando, e fizemos uma tendazinha mal feita lá, né? Tinha 2 goteiras em cima da minha cabeça, não conseguia me livrar dela porque não tinha espaço, e a gente se manteve firme ali. Você vê que como Deus é maravilhoso, né? Para você ter uma ideia, irmãos, a Bíblia diz lá no livro de 2 Samuel, capítulo 22, no versículo 13, diz assim: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque você vê que quando está ali a presença de Deus, a glória de Deus, está presente esse fogo de Deus, não é? Que é sobrenatural. Ontem então foi maravilhoso, né, irmão? A gente já viu muito fogo, a gente já foi orar junto, já viu, mas igual ontem os galhos desse tamanho, acesos, mas aceso mesmo. Então, eu me alegro muito, porque até tem um louvor que a gente canta, né? O Deus invisível,
mas a gente que busca Deus consegue ver um Deus visível, né? Porque Deus se apresenta, e não se apresenta mais para nós. Por quê? Porque hoje o ser humano ele é muito materialista, e não é muito culpa nossa, né? O mundo nos contamina com o seu materialismo, então nós acabamos tendo um relacionamento mais frio com Deus, né? Na verdade, isso é uma profecia que Jesus falou, que no final dos tempos o amor das pessoas ia esfriar. E realmente, quem viveu na antiguidade como eu, não é? A gente sabe a diferença de amor. O amor que você tinha pelos mais velhos, pelos pais, o respeito, e vai para aí afora, né? Hoje, cada dia que passa, a gente acaba sentindo menos amor. Mas uma coisa, irmãos, me alegra, porque quando eu começo a desanimar com o ser humano, eu me lembro o que Deus falou para Elias, né? Elias desanima com o ser humano, e Deus fala para ele: calma, ainda há 7.000 que não se ajoelharam perante Baal, né? Então havia naquela comunidade, naquele povo, ainda 7.000 pessoas que adoravam a Deus e que amavam a Deus. Hoje, quando você olha, por exemplo, tragédias como essa de Brumadinho e outras tragédias, né? Estava vendo lá na África quantos voluntários, quantas pessoas de coração bom, quantas pessoas ajudam os outros, quantas pessoas boas que tem, né? Com essa propaganda do inferno que tem ali, porque o comunismo ele tem o prazer de espalhar uma propaganda negativa sobre a nossa vida, e ele vai te deixando desanimado de tudo. No fim, o teu país não presta, o teu estado não presta, a tua cidade não presta, os teus amigos não prestam, tua família não presta, entendeu? Você começa a desdenhar de tudo. E principalmente o cristão tem que aprender a amar aquilo que ele tem, porque aquilo que nós temos é dado por Deus. Nosso cônjuge é presente de Deus, os nossos filhos são presente de Deus, né? As pessoas que andam à nossa volta, até aquelas que estão pensando em nos prejudicar, são importantes. Por quê? Porque Deus manda a gente orar por elas, para a gente aprender a ter misericórdia, porque falta muita misericórdia em nós, né? Falta em todos nós muita misericórdia. Então, na convivência com pessoas que querem tirar a beleza do seu caminho, é que você aprende, como Jesus fala, né, que nós temos que orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. E como Deus fala claramente que no dia da queda do meu inimigo não posso me alegrar. Mas é claro que a gente, como ser humano, você vê o inimigo caindo, se você puder, você já solta uma caixa de foguete na hora, né? Você solta uma caixa de foguete. Primeira coisa que você fala é bem feito, né? Mas nós, como cristãos, temos que tirar esse sentimento de dentro de nós, porque infeliz é a pessoa que causa o mal para os outros. Ela já está condenada, ela já está pagando o seu preço, porque nada de bom acontecerá com ela, nem aqui na terra, nem depois no mundo vindouro, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu quero falar sobre a casa de oração, sobre a casa de Deus, sobre a igreja. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, principalmente quando a vida delas estão boas, elas não entendem a importância da igreja.
A igreja foi instituída por Deus lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, se você ler lá, ali começa a instituição da igreja de Deus, e que Deus chama de casa dele. Então, se Deus instituiu a igreja física e chamou de casa dele, quando você vem na igreja, você está indo aonde? Na casa de Deus. E se você prestar atenção nisso, você vai mudar o seu relacionamento com Deus, porque a maioria das pessoas entra na porta de uma igreja e estão ali em busca de uma pregação bonita, uma pregação que agrada, de uma palavra que agrada, estão em busca de emoção, estão em busca de um milagre, mas esquecem que entraram na casa de Deus. E o que nós temos que buscar na casa de Deus, em primeiro lugar, é a presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, isso é muito importante. Eu mudei a minha vida quando eu entendi isso. Quando eu entendi que quando eu entrava na igreja, o Senhor estava ali. Não importava para mim o tamanho da igreja, o local da igreja, nunca me importei com isso. A pregação, às vezes, ela me deixava triste quando eu via as pessoas distorcendo a palavra de Deus, mas eu estava sempre sentado ali, buscando o relacionamento com Deus. Por isso que nós criamos aqui nessa igreja esses últimos 15 minutos de culto, onde a gente coloca um louvor, não com a intenção de achar bonito o louvor, mas com a intenção de, através do louvor, você ter um encontro pessoal com Deus. Irmãos, eu tenho um pouco de experiência com Deus, porque é isso que eu busco na minha vida: amizade, amor e a presença de Deus na minha vida. E muitas vezes, aqui no altar do Senhor, eu sabia claramente que Deus estava presente, porque o poder de Deus era visível, era real. E assim como é para mim, deve ser para você, porque Deus não faz diferença de pessoas. Agora, o erro é quando você não pega para você a importância que é a igreja. Porque muitas vezes você acha que veio na igreja hoje, por exemplo, porque alguém te chamou, ou porque você pensou, eu vou lá hoje. Não é nada disso, irmãos. Você só vem na igreja porque Deus te traz. Deus te traz. E por que Deus te traz à igreja? Porque Deus quer ter um encontro com você, um encontro pessoal com você. Você não será salvo por ninguém. Você pode ir na igreja e ter um pastor mais famoso da terra, com o discurso, a pregação mais bonita do mundo. Se você não abrir o seu coração para ter um encontro com Deus, não vai adiantar nada. Aquele pastor pode ser que pelos seus atos ele vai se salvar, mas você não vai adiantar nada, porque você não deu a importância para a casa de Deus, não deu a importância de entender que Deus te trouxe à igreja para ter um encontro com você, particular, de intimidade. Por isso que lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 11, diz a palavra em diante: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração
e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Olha aqui, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, Deuteronômio capítulo 12, versículo 5, Deus já tinha falado para o povo de Israel que o povo de Israel deveria ir buscar a Deus no lugar em que Deus escolhesse, que era Deus que ia escolher o lugar. E agora Deus está dizendo aqui que Ele escolheu essa casa de oração. Olha que coisa importante, irmãos. E Ele diz assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Irmãos, vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui? Que maravilha! Deus diz que Ele fez a igreja, e que quando você vem na igreja, Ele está atento à sua oração, Ele está observando as nossas atitudes aqui na igreja, os nossos pensamentos. Ele deixa claro aqui que se você, que leva o nome do Senhor, se humilhar e orar e buscar a Deus, buscar a presença de Deus e se converter dos teus maus caminhos, veja bem que a oração aqui, ela tem que ser real na sua vida. Não adianta você orar e não mudar. A oração, por isso que fala a oração, ela tem que provocar uma mudança em você, você tem que agir. Quando você chega a Deus através da oração, a primeira coisa que você tem que fazer é observar aquilo que você precisa de mudar em você. Porque Deus não vai te obrigar a fazer nada, entenda isso. A única coisa que Deus nos ordenou foi ler a Bíblia. Deus não vai obrigar você a vir à igreja, Deus não vai obrigar você a orar, Deus não vai obrigar você a amar a Ele. Por isso que nós começamos lendo 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 em diante. Essa atitude, ela tem que partir de você. Quando você orar, você tem que ter um desejo de se converter. Não adianta você orar só por emoção, sem ter um desejo de se converter. Quando você orar, você tem que abrir o seu coração e apresentar para Deus as suas iniquidades. Mas você pode dizer para mim, mas Deus não sabe? Deus sabe. É você que finge que não sabe. Você que comete uma série de erros e falhas, as pessoas à sua volta te cobram, você vai para debaixo do tapete, você finge que não é com você, coloca culpa e defeito em todo mundo, mas não entende que você é chamado para mudar. Você não entende que quem tem que se converter é você. Quem tem que fazer a vontade de Deus é você. Quem tem que ter mais amor é você. Quem tem que ser mais misericordioso é você. Quem tem que ter mais paciência é você.
Quem tem que ser mais humilde é você. Essa é a realidade, porque aí Deus fala assim: e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja bem, não importa o problema que estiver vindo sobre a sua vida, não importa a porta que se fechou, não importa o que está acontecendo, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Porta que Ele abre, ninguém fecha, porta que Ele fecha, também ninguém abre. Porque Deus também fala aqui, que Ele fecha a porta também, porque Ele diz: se eu ordenar aos gafanhotos que consumam, é Deus que ordenou. Se Ele ordenar que não chova na sua plantação, você não vai colher. Deus fecha a porta também, e por amor a você, muitas vezes, porque Ele te ama, porque você não quer agir com raciocínio lógico, de olhar para você e falar assim: olha, eu sou importante, eu tenho um Pai que me ama, tem um Deus maravilhoso que cuida de mim todos os dias, que tem me abençoado, que tem sido maravilhoso para mim, que tem o desejo de que eu seja feliz amanhã, porque essa é a promessa de Deus, irmãos. A promessa de Deus é para no futuro a gente ser vencedor. As pessoas estão acreditando no mundo de hoje só no materialismo, acham que a felicidade é se ganhar e ganhar mais dinheiro. O apóstolo Paulo falou que se você espera em Deus só aqui na terra, você é apenas um miserável, e você não pode ser miserável. Para Deus você é muito importante, e você tem que desejar essa promessa de ressurreição e vida eterna. Para isso você tem que se preparar, você tem que mudar. E esse versículo 16 maravilhoso que Deus fala: porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Aquela igreja que Salomão fez, ela já foi destruída. E como que Deus falou perpetuamente? Porque a igreja ia se multiplicar, que havia uma promessa de Deus para pregar em toda a terra habitada, para todas as pessoas. Essa é a promessa de Deus. Por isso que nós estamos aqui hoje, por isso que estamos aqui numa casa de Deus. Entendeu, irmãos? O mesmo Deus que falou com Salomão é o mesmo Deus que fala com nós hoje, é o mesmo Deus de hoje. A igreja lá de Salomão é a mesma igreja de hoje, não é? Aqui Deus deixa claro que quando fala aqui no versículo 17, por exemplo: quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Então a promessa é a mesma. A promessa é o quê? De você guardar os mandamentos, os estatutos, os juízos de Deus. Aonde estão escritos esses mandamentos? Na Bíblia. Na Bíblia. Salomão já tinha que basear o comportamento dele por aquilo que Deus já tinha escrito. Tinha escrito lá em Gênesis, Levíticos, Deuteronômio, Números, e vai por aí afora, Êxodo. Agora, veja bem que no versículo 19, nós vemos agora um Deus justo. No versículo 19, nós vemos um Deus real, que diz assim: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então
os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as pessoas, ou seja, por zombaria. As pessoas vão criticar aquela igreja. Aqui mostra também que Deus não está presente em qualquer igreja. Deus está presente naquela igreja que anda conforme os estatutos dele, que anda conforme a palavra. Se a pessoa não andar conforme a palavra, Deus fala que ele sai daquela igreja. Nós vemos, por exemplo, que o templo de Salomão foi destruído, né? E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e deram a outros deuses, e se prostraram neles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo esse mal. Então aqui Deus, ele deixa claro que ele está na igreja enquanto a igreja anda conforme a palavra dele. E lá no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 7, Isaías 56, 7, diz a palavra de Deus assim: e também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração, e os meus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. E lá no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 13, Jesus confirma essa palavra dizendo: e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Por que eu estou lendo isso aqui? Para você entender que a igreja é de Deus. A igreja é de Deus, a Bíblia foi escrita por Deus, e as ovelhas são de Deus. Ninguém é dono de ovelha nenhuma. Você é uma ovelha de Deus. Você não tem que seguir a nenhum pastor. O próprio Jesus disse: eu sou o bom pastor. Você tem que seguir a Jesus, seguir o que está escrito na Bíblia e trazer isso para a sua casa, para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua vida. Entender a importância disso. E quando Deus te trouxer à igreja, entenda que na igreja, como é um lugar espiritual muito poderoso, há milhares de espíritos malignos que vão estar aqui botando pensamento em você. Muitas pessoas estão na igreja que estão uma maravilha, sai da porta da igreja, sai brincando com o cônjuge. Por quê? Ouviu a palavra de Deus, que é a que cura, que sara, que liberta, que transforma, e como o inimigo não quer que você mude, entendeu? Ele te ataca na igreja. Aí você começa a ver defeito, aí você tem espírito de ciúme, que trabalha na igreja, tem espírito de inveja, que trabalha na igreja, né? Tem espírito crítico, né? O espírito de crítica, que fica criticando as pessoas, espírito de preconceito, espírito de mexeriqueiro. Isso tudo são demônios. São demônios. Você vê que em Maria Madalena havia 7 demônios que estavam levando ela à morte. São demônios que trabalham
contra a nossa vida, porque a guerra ela é espiritual. Se ilude aquele que acha que vai vencer nesse mundo pelo material, ou pela sua força, ou pela arma, ou pelo dinheiro, ou pelo poder. Nós venceremos pelo poder espiritual. Nós venceremos quando nós determinarmos que necessitamos de Deus, que precisamos da casa do Senhor. Precisamos sim de ir no monte, como Deus fala aqui, que lá no monte do Senhor Ele vai estar lá, porque precisamos de intimidade com Deus. O dia a dia nos consome, o nosso corpo, ele é terrível. O poder do corpo que a carne tem sobre o ser humano é tão grande que uma pessoa inteligente, competente, capaz, se vicia em uma droga ou em uma bebida e não consegue mais sair, destrói a sua vida toda, perde tudo que tem, todos os seus sonhos, todos os seus anseios, porque o corpo dela se tornou mais poderoso do que o seu espírito. Entendeu? E a pessoa é levada à destruição. Por isso, irmãos, como não há ninguém forte aqui na terra, nós precisamos de amar a casa do Senhor. Não é? Muitas pessoas, eu me lembro, porque eu leio a Bíblia todos os dias, eu amo a palavra de Deus e prego muito. Tem gente que já falou para mim, falou: pastor, você já pregou isso daí, né? Você já falou isso daí. Ô, irmãos, se eu leio a Bíblia todo dia, o mesmo versículo, eu mesmo vou ver que eu não consigo cumprir o que está ali, entendeu? Porque o meu corpo me leva a falhar todo dia. Eu, como um homem, eu sou um animal. Aliás, nós somos o pior animal que tem nessa terra. Na terra não tem nada de errado, só tem de errado o nosso pensamento, entendeu? Então, eu não consigo passar nessa matéria, entendeu? Quanto mais eu repetir ela, melhor para mim. E a outra coisa maravilhosa, para quem ama a Deus, tem temor, admiração e respeito pela palavra, a palavra se renova sempre. Você lê o mesmo versículo e ele muda cada vez que você lê, ele muda você, não é? Ele te transforma. Amém?